Graça e paz, povo de Deus, como vocês estão? Aqui é o pastor Márcio Paulo e você está no seu portal bíblico e hoje vamos dar sequência ao nosso estudo para a classe de adultos da CPAD, lições para o segundo trimestre de 2021, onde estamos estudando um tema maravilhoso, os dons espirituais e ministeriais, servindo a Deus e aos homens com poder extraordinário. Estas lições são comentadas pelo pastor Elinaldo Renovato e hoje, na nossa sexta reflexão, falaremos a respeito do ministério de apóstolo. E eu quero fazer uma oração e após esta oração nós iremos fazer todas as leituras relacionadas ao nosso assunto proposto para agora. Quero deixar aqui o card com todas as lições anteriormente publicadas bem organizadas em uma playlist para você apenas apertar o play e ser abençoado, ser edificado. Então, feche seus olhos, vamos fazer uma oração e após esta oração faremos todas as leituras relacionadas ao nosso assunto proposto para agora. Então vamos lá, Senhor, a Ti clamamos e suplicamos pela pessoa bendita do Teu Espírito, e visite-nos agora, instrua-nos, ó Deus, à luz da Tua palavra e que este assunto possa estar esclarecido ao final desta reflexão. É o que nós humildemente te pedimos e o fazemos em nome de Jesus. Amém. Você que está aqui pela primeira vez, seja bem-vindo. Não saia antes de se inscrever neste portal, ativar o sino das notificações, deixar o seu like abençoado. E você que já faz parte deste portal bíblico, muito obrigado pelo seu apoio, por você compartilhar nosso conteúdo, por apoiar o nosso trabalho, que Deus possa recompensar a cada um dos irmãos. Vocês têm total liberdade para compartilhar o nosso conteúdo em seus grupos eclesiásticos, familiares e abençoar quem você ama através de uma boa reflexão da palavra de Deus. Vamos fazer as leituras destes textos que irão fundamentar a nossa reflexão, e o texto áureo está justamente na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículo 11, que diz: Ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e a outros para doutores. A verdade prática diz: o dom do apostolado foi concedido por Deus à igreja com o propósito de expandir o Evangelho de Cristo. E a nossa leitura bíblica em classe. Dê uma pause no vídeo, abra sua Bíblia em Efésios capítulo 4, versículo 7 ao versículo 16 e faça toda esta leitura, que é a que fundamentará a nossa reflexão a partir deste momento. Nós estamos já na nossa sexta reflexão e nós temos um objetivo geral proposto para esta lição, que é mostrar a importância do ministério apostólico no contexto do Novo Testamento. E para cada um dos 3 pontos aqui abordados também, 3 objetivos pontuais. O primeiro, investigar biblicamente o colégio apostólico. O segundo, retratar o ministério apostólico de Paulo. E o terceiro, avaliar então a apostolicidade nos dias atuais. Então aperte o cinto, porque o tema é maravilhoso, o tema é atraente e eu estou convicto de que o Espírito Santo está conosco nesta reflexão a partir deste momento. O ponto central desta reflexão: o dom ministerial de apóstolo continua em plena vigência. E é isso que nós vamos aprender e é desta forma que iremos concluir o nosso assunto de agora. Nesta semana, nós já estaremos apresentando este assunto importante e apenas em caráter de informação, esta lição será ministrada no próximo dia 9 de maio de 2021. Então, a partir desta lição específica, nós iremos abordar a respeito dos dons ministeriais distribuídos por Deus à sua igreja. E assim como os dons espirituais visam o crescimento, a edificação da igreja, os dons ministeriais também possuem igual caráter,
que é justamente desenvolver esta vida cristã dentro do contexto comunidade, fazendo com que nós nos tornemos cada dia mais, de forma paulatina, parecidos com Cristo. Efésios capítulo 4, versículo 13 nos diz: até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Os dons ministeriais estão agora operantes com este intuito e nós devemos aprender aqui, à luz da palavra de Deus, como nos comportar e como lidar com esses dons. Então, de acordo com as epístolas de Paulo aos Efésios e também na epístola aos Coríntios, são 5 os dons ministeriais que o Senhor concede então à igreja ou à sua igreja, que são justamente os dons agora ministeriais de apóstolos, de profetas, de evangelistas, de pastores e de doutores. Então veremos o quanto esses ministérios são extremamente importantes, relevantes para que a igreja local possa cumprir com integridade e totalidade a missão ordenada pelo Senhor ante o mundo e simultaneamente crescer na graça e também conhecer e crescer no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós temos 3 pontos a serem estudados. O primeiro, o colégio apostólico. O segundo ponto, o apóstolo Paulo, que requer um estudo específico a respeito da vida deste grande homem de Deus. E o terceiro ponto, este aspecto da apostolicidade nos dias modernos, nos dias atuais. Então, falando sobre este colégio apostólico, você já ouviu falar a respeito deste colégio apostólico? É a primeira vez que você está ouvindo esta expressão? Então, eu creio que você sairá daqui satisfeito com esta síntese que iremos apresentar a partir de agora dentro deste assunto. O dicionário bíblico, e eu aconselho a cada um dos irmãos que puderem ter em suas casas um bom dicionário bíblico, eu sugiro aos irmãos que venham adquirir então este dicionário. Por quê? Porque é importantíssimo, nos instrui, nos ajuda em uma reflexão, em uma definição, em um termo, e isso é muito importante termos. Então veja, o dicionário bíblico Wycliffe informa que o termo grego apóstolos origina-se do verbo apostolém, que significa enviar, remeter. Então, a palavra apóstolo significa aquele que é enviado, ou por que não dizer um mensageiro, ou melhor dizendo, uma definição ainda mais precisa talvez, aquele que foi oficialmente comissionado por Jesus Cristo. Que coisa gloriosa esta comissão recebida do próprio Cristo. Ao longo do Novo Testamento, o verdadeiro apóstolo é justamente enviado por Cristo, igualmente como o Filho fora enviado pelo Pai, com a comissão de salvar o pecador, com autoridade, com poder, graça e com amor. Então, quando nós fazemos esta relação, nós entendemos aqui a seriedade que é justamente agora este apóstolo, ou esta seriedade que está posta sobre a vida deste apóstolo. Então isso é algo maravilhoso e você vai estar totalmente atento àquilo que será apresentado a partir deste momento. Então o verdadeiro apostolado baseia-se na pessoa e também na obra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Isso é muito importante. Por quê? Porque Jesus é justamente o nosso apóstolo por excelência, como está escrito aqui pelo escritor aos Hebreus, quando ele escreve no capítulo 3, no versículo 1, e diz: por isso, irmãos santos, participantes da vocação celestial, considerai a Jesus Cristo apóstolo e sumo sacerdote de nossa confissão. Então temos o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo como
o sumo sacerdote ou este apóstolo por excelência. O colégio apostólico, então, entende-se por colégio apostólico o grupo de 12 discípulos que foram convidados especificamente por Jesus Cristo e agora, convidados por Cristo, estavam auxiliando o seu ministério aqui na terra. Ou seja, os 12 primeiros que foram comissionados diretamente pela pessoa bendita de Jesus Cristo. O Salvador os separara e os nomeara agora. Os primeiros escolhidos não eram homens perfeitos, mas foram vocacionados a levar a mensagem do Evangelho a todo mundo, como encontramos em Mateus capítulo 28, versículos 19 e o versículo 20, que diz: portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Então, este apóstolo recebe uma grande comissão, e esta comissão, ele está comissionado a levar as notícias agradáveis, as boas novas para alcançar toda a humanidade, porque evangelho nada mais é do que boa notícia, do que boas novas, e nós também somos comissionados a levar esta palavra poderosa, que, como o apóstolo Paulo escreve aos irmãos de Corinto, é poder de Deus, e também escreve nas suas epístolas, é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então veja, esta palavra ela é poderosa, esta palavra é viva, é eficaz, é mais penetrante que qualquer espada de dois gumes e penetra definitivamente entre as juntas e as medulas, entre a alma e o espírito, e é justamente digna, apta, preparada para discernir as intenções dos nossos corações. Então, de acordo com Stanley Orton, eles foram habilitados. Eles quem? Ora, esses 12 discípulos comissionados por Jesus ao apostolado para exercer o ministério quando do estabelecimento da igreja, que nós encontramos aqui em Atos capítulo 1, versículo 20, versículos 25 e 26, aqui fala justamente do momento em que um novo apóstolo estava prestes a ser escolhido justamente para ocupar o apostolado ou o bispado que Judas, o Iscariotes, havia rejeitado ou havia se desviado, e a partir de agora, quem é contado entre os 12 é justamente Matias. Em outras palavras, os 12 apóstolos constituíram a base ministerial para o desenvolvimento e a expansão da igreja em todo o mundo. Mas antes, como nos mostra a palavra de Deus, receberam e foram dotados de poder do alto, o que podemos aqui claramente afirmar, o batismo com o Espírito Santo. Em Lucas capítulo 24, versículo 49, ali é uma promessa: eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai, ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. E a Bíblia diz que o Senhor levou os seus apóstolos fora até Betânia, os seus discípulos ali reunidos, e ele é assunto aos céus, mas há uma promessa de revestimento que nós vamos encontrar também em Atos, capítulo 1, versículo 8, quando a palavra nos diz: mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e também vai chegar até os confins da terra. E nós sabemos que esta promessa, este revestimento, se dará a partir do capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, naquele glorioso dia que nós conhecemos como dia de Pentecostes. Nós cantamos que no dia de Pentecostes o fogo a casa encheu, e é justamente este fogo que vem selar e revestir aqueles que ali estavam para este importante negócio
e esta é também uma garantia que nós como igreja também temos. Fomos selados também pelo Espírito Santo, a luz da igreja que estava agora emergindo em Jerusalém, que estava naquele cenáculo recebendo a virtude do Altíssimo, nós também recebemos esta mesma virtude, este mesmo poder, este mesmo revestimento está sem sombra de dúvida sobre a minha vida, sobre a sua vida. Você crê nisso? Se você chegou até aqui e você crê nisso, deixa aí no comentário, eu creio e eu estou convicto de que o Senhor está honrando esta sua afirmação. Um outro ponto importante é a singularidade destes 12. E aqui é muito importante salientar, ressaltar que o apostolado destes 12 tem uma conotação muito específica, singular, em relação aos demais apóstolos encontrados em Atos e também nas epístolas do apóstolo Paulo. Primeira interessante consideração: esses 12 foram convocados pessoalmente pelo Senhor e Salvador Jesus Cristo. Multidões seguiam Jesus por onde ele passava. E isso fica claro quando lemos os evangelhos. Essa é uma verdade muito clara. Mas veja, o mestre agora, para iniciar o trabalho desta grande comissão, apenas seleciona 12. Apenas 12 foram convocados e estes foram convocados pessoalmente por Jesus. Simão, também chamado Pedro, André, irmão de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, João, filho de Zebedeu, os filhos de Trovão, do Trovão, irmãos, também Bartolomeu, Tomé, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Judas, Tadeu e agora Simão, o Zelote e Judas Iscariotes, que rejeitou o seu bispado, o seu apostolado, e esta vaga deixada por Judas fora ocupada agora por Matias, como já falamos anteriormente. Outra característica, eles andaram com Jesus durante o seu ministério terreno, desde o batismo de Jesus Cristo lá no Rio Jordão, feito por João Batista, até o dia que o Senhor fora crucificado. Os 12 andaram do lado do mestre, aprenderam diretamente da fonte, conviveram com ele, como nós aprendemos aqui em Marcos capítulo 6, versículo 7, chamou a si os 12 e começou a enviá-los de dois em dois e deu-lhes poder, deu-lhes autoridade sobre os espíritos imundos. Veja como esta característica de ser comissionado diretamente por Cristo garantia a estes que foram comissionados poder sobrenatural sobre estes espíritos imundos. Um terceiro ponto importante que deve ser avaliado: receberam a autoridade do Senhor, como eu disse aqui anteriormente. João capítulo 20, versículos 22 e 23 diz que, havendo dito isso, assoprou sobre eles e disse-lhes: recebeis o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados lhes serão perdoados, e aqueles a quem os retiverdes lhes serão retidos. Então veja a autoridade que havia sobre a vida dos apóstolos. Veja, e é percebendo esta autoridade, percebendo esta necessidade, este empenho para dois importantes ministérios da igreja primeva em Jerusalém, é que os diáconos foram agora consagrados, ordenados para um ofício extremamente importante, para um negócio extremamente importante. Mas dois ministérios estavam agora em voga e na mente dos apóstolos em Jerusalém. Eles deveriam se dedicar ao ministério da oração e ao ministério da palavra. Palavra e oração, oração e palavra são chaves fundamentais na nossa vida cristã. Então veja, eles agora foram convocados pelo próprio Cristo, andaram ao lado e tiveram o início de seus ministérios ao lado do próprio Cristo, receberam autoridade diretamente deste Cristo. Então veja, esses homens de fato tiveram uma experiência que nenhum outro apóstolo, exceto o apóstolo Paulo, e daqui a pouco vamos falar sobre isso, vivera e tivera tamanha experiência com o próprio Cristo.
E eles têm esta autoridade, eles têm esta liberdade justamente para a evangelização e esta obra tão importante pudesse ir adiante e avante. Foram revestidos de autoridade para expulsar demônios, curar os enfermos e pregar o evangelho a toda a humanidade, a toda criatura. Marcos capítulo 16, versículos 17 e 18, você conhece, ali diz: e esses sinais seguirão aos que crerem, e em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Não há aqui uma ideia hipotética, não há uma hipótese, talvez, que você impõe as mãos e quem sabe o enfermo seja curado. Não há aqui uma ideia hipotética de que você irá repreender um espírito imundo e ele, quem sabe, possa vir a obedecer e sair daquele indivíduo, provendo então o Senhor ali libertação. É isto que mais me intriga enquanto cristão, porque eu percebo quão distante estamos desta autoridade que o Senhor nos mostra à luz da sua palavra. É tempo deste despertamento, é tempo de olharmos com humildade para a cruz de Cristo, olharmos com humildade para estes primeiros apóstolos e percebermos que às vezes ainda estamos distantes daquilo que poderíamos estar gozando em Cristo e em benefício do Evangelho, desta obra na face da terra. É momento de reflexão este ponto que estamos aqui abordando. Então, este dom apostólico que encontramos em Efésios 4:11, primeiro, definição de apóstolo, aquele que é enviado, ou aquele que foi comissionado diretamente pelo próprio Cristo. Quem é o verdadeiro apóstolo? Ora, é justo aquele que se baseia na pessoa e obra de Jesus Cristo, o apóstolo por excelência. O colégio apostólico é justamente aquele grupo dos 12 primeiros discípulos enviados por Jesus Cristo, e os apóstolos atuais podemos considerar que são os missionários enviados pela Igreja do Senhor. Então aqui não há o sentido de se tornar um apóstolo ou se autodeterminar um apóstolo, infelizmente, com o único intuito de querer sobrepujar alguém no aspecto hierarquia ministerial. Isso é uma bobagem e que, infelizmente, muitos têm se embrenhado por este caminho. Então veja, qual é o segundo ponto a ser abordado? Justamente o apostolado do apóstolo Paulo. Então, quando falamos de Paulo, temos que falar sobre a sua conversão, temos que falar que ele fora um homem preparado para servir e temos que falar que ele se considera e ele assim se proclama o menor dos apóstolos. Então, a conversão de Saulo, é importante isso. Saulo, um judeu de cidadania romana, educado aos pés de Gamaliel e também, veja, um importante mestre do judaísmo. Ele, como intelectual que era, fariseu, foi perseguidor da igreja de Cristo, dos primeiros cristãos, mas, entretanto, a caminho de Damasco, você encontra esta narrativa gloriosa no capítulo 9 de Atos dos Apóstolos, a caminho de Damasco, em busca justamente de alguns cristãos que haviam fugido de Jerusalém, porque havia uma grande perseguição aos cristãos em Jerusalém, e ele tinha cartas dos principais da sinagoga que dava a ele autonomia para irem até a Síria, em Damasco, e ali trazerem presos os cristãos que para ali haviam fugido. Então veja, é no caminho de Damasco, com um coração cheio de uma intenção, até uma intenção boa no aspecto de que ele era zeloso pela lei de Deus, e ele assim se apresenta dentro do contexto bíblico, mas nós vamos ver que o Senhor vai mudar os pensamentos deste homem a caminho de Damasco. Ele tem uma grande experiência com o Cristo ressurreto. Atos capítulo 9, versículos 3 ao versículo 5 diz: e indo no caminho,
Aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu, e caindo em terra, ouvi uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem és, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Que encontro maravilhoso! Que encontro extraordinário! E é impossível ter um encontro com este Cristo e não ter a sua vida transformada. É impossível agora começar uma vida com este Cristo e permanecer com as velhas práticas da velha natureza. Você esqueceu que aqueles que estão em Cristo Jesus são ou se tornaram uma nova criatura? Que as coisas velhas já se passaram e eis que tudo se fez novo? Então as velhas práticas foram lançadas no mais profundo do mar. Quando Miqueias, no capítulo 7, versículo 19, ele diz que o Senhor tornará se apiedar de nós, subjugará as nossas iniquidades e lançará os nossos pecados no mais profundo do mar. É justamente disso que ele fala, de um momento de uma mudança e de uma novidade de vida. A sua vida então foi toda, não foi apenas parte dela, mas toda ela foi transformada a partir deste encontro glorioso e pessoal com Cristo. De perseguidor passou a ser perseguido. De Saulo, o fariseu, agora Paulo, o apóstolo dos gentios. É claro que o pastor Elinaldo Renovato ele faz esta analogia que é bonita, né? De Saulo passou agora a ser Paulo. Mas veja, não há uma mudança de nome. É muito importante a gente pontuar isso aqui. É bom lembrar que Saulo não teve o seu nome mudado para Paulo. Como, por exemplo, Abraão teve o seu nome mudado para Abrão, aliás, que Abrão teve o seu nome mudado para Abraão, Sarai para Sara, ou Jacó para Israel, né? Então vamos parar com essa história aí de que Paulo teve o seu nome mudado. A Bíblia diz: todavia Saulo, também chamado Paulo, Atos capítulo 13, versículo 9, nos apresenta esta verdade. Então, aqui é apenas pontuando algo que eu julgo ser importante. Um homem que era preparado então para servir. Veja, de todo o contexto neotestamentário. Me diz aí, quantos livros possuem o Novo Testamento? São 39 no Antigo Testamento para 66 livros do cânon que nós utilizamos, o cânon sagrado que nós temos, que são 66 livros. Então já dei a conta. Você vai subtrair aí esses 39 dos 66 e você chega ao número de 27 livros que compõem o Novo Testamento de Mateus a Apocalipse. Agora, uma informação que talvez você não tenha. 13 destes livros foram escritos pelo apóstolo dos gentios, pelo apóstolo Paulo. Veja, quão grande é o tratado soteriológico que o apóstolo nos deixa, nos lega com a epístola que ele escrevera aos Romanos. O seu legado teológico é grandioso para o cristianismo e para eu e você, cristãos. Mas, veja bem, para além da intelectualidade teológica, o apóstolo dos gentios levou uma vida de sofrimento por causa da pregação deste Cristo ressurreto que o encontrou a caminho de Damasco. E é importante salientar que mesmo sendo um homem intelectual, culto, que falava vários idiomas, que tinha uma sabedoria extraordinária, Paulo, ele sabia como chegar aos seus irmãos através de uma palavra simples, direta e objetiva, como escrevendo aos irmãos coríntios, ele diz: olha, não cheguei até vocês com sublimidade de palavras, não com intelectualidade, não com sabedoria terrena do homem, mas com a sabedoria que é do céu, que é pacífica, que gera comunhão, que gera alegria. Então, eu não tenho pregado a vocês com palavras persuasivas de conhecimento humano, mas as minhas palavras se consistiam em demonstração de poder e do Espírito de Deus. Então, Paulo deixa claro que a sua intelectualidade não gerou a ele esta grande comunhão com Deus.
que ele agora encontra caminho de Damasco. Então ele sofre perseguições, tudo por amor ao Evangelho e o amor a este Cristo ressurreto, que também o comissiona, assim como havia comissionado os 12, agora Paulo também é comissionado diretamente por este Cristo ressurreto. Então eis a declaração do apóstolo Paulo que denota esta verdade: combati o bom combate, terminei a carreira, acabei a carreira, guardei a fé, e desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas dará também a todos quantos amarem a sua vinda. É o que ele escrevendo ao seu filho na fé Timóteo, na segunda epístola, no capítulo 4, a partir do versículo 7. O menor dos apóstolos é justamente isso. Paulo se apresenta como o menor dos apóstolos. O apóstolo Paulo não pertencia àquele colégio apostólico, que é justamente o colégio dos 12. Ele não andou com Jesus, veja, essas são características que eram exigidas dos apóstolos. Ele não andou com Jesus em seu ministério terreno e nem testemunhou ele, Paulo, fisicamente a ressurreição do Senhor, requisitos que eram indispensáveis para o grupo dos 12. E onde eu encontro esta referência bíblica, pastor? Atos capítulo 1, versículo 21 ao 23, você vai encontrar estas referências. Humildemente, então, o apóstolo Paulo reconheceu que não merecia ser chamado de apóstolo, pois considerava-se um abortivo, alguém que nascera fora do tempo, o menor de todos, é o que ele diz na primeira epístola aos Coríntios, capítulo 15, versículos 8 e 9. Entretanto, o Senhor se revelou a ele ressurreto a caminho de Damasco. A caminho de Damasco seria essa uma necessidade que Deus viu para validar agora diante dos homens o apostolado de Paulo. Será que este encontro é justamente para corroborar diante da humanidade aquele apostolado dado e esta comissão dada por Cristo a Paulo? Eu apresento aqui aos irmãos uma tese interessante. Então, quando o Senhor se revela a ele, o Senhor também ensina ao apóstolo Paulo todas as coisas. Aqui nós não estamos diante do que Paulo aprendeu aos pés de Gamaliel, mas estamos aqui diante daquilo que o apóstolo Paulo aprendeu diretamente com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele recebe agora o evangelho diretamente da fonte, como os 12 haviam recebido. Então veja como já começa a legitimar o apostolado de Paulo. Então veja quando ele escreve agora aos Coríntios, na primeira epístola, capítulo 11, versículo 23, um texto muito usado no contexto de Santa Ceia, mas que nós podemos ampliar aqui ou ampliar o campo onde essa expressão atinge, quando ele diz: porque eu recebi do Senhor, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído. Veja, quem é que havia ensinado isso para o apóstolo Paulo? Ele não estava lá na última ceia. Nenhum apóstolo havia narrado este evento a Paulo, e ele diz: porque eu recebi do Senhor, e é por esta razão que também lhes ensino que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou pão, deu graças, partiu, diz: tomai, comei, este é o meu corpo que é partido por vós. Veja, o apóstolo Paulo recebe o evangelho, ele recebe a comissão, ele tem esta experiência com Cristo ressurreto, dando-lhe legitimidade ao seu apostolado. Embora o colégio apostólico tenha reconhecido posteriormente o apostolado paulino, quando nós lemos na segunda epístola de Pedro, nós vamos ver que até o apóstolo Pedro reconhece a autoridade espiritual dos escritos de Paulo. E também as igrejas por ele também eram mais do que o reconhecimento do colégio apostólico, mas também a igreja era o selo do apostolado, do ministério de Paulo. É o que ele escreve aos irmãos de Corinto, na primeira epístola, capítulo 9, versículo 2. Se eu não sou apóstolo para os outros, ok, tudo bem, não há problema, mas eu sou para vós, igreja de Corinto, porque você, igreja de Corinto, é justamente o selo do meu apostolado no Senhor. Este
apostolado de Paulo não deve ser visto de outra forma. Ele foi de fato um apóstolo de Cristo e nós temos todas as comprovações necessárias à luz do contexto neotestamentário. O terceiro ponto, talvez seja o terceiro ponto mais delicado que nós iremos tratar por enquanto dentro dessas reflexões, porque fala da apostolicidade nos dias atuais. Será que, a exemplo do Colégio Apostólico dos 12, a exemplo dos apóstolos como o apóstolo Paulo e outros exemplos dentro do cânon neotestamentário, será que nos dias atuais existem apóstolos? E aqui nós vamos encontrar respostas. Ainda há apóstolos? É uma pergunta. Será que apóstolo fora destes 12 e o ministério apostólico atual? Como que seria este ministério? No sentido estrito do termo, ou seja, no sentido mais direto do termo apóstolo e todo o conceito já construído e definição aqui já apresentado, e de acordo com a sua singularidade, apóstolo como os do colégio apostólico, ou seja, dos 12 apóstolos, não existem nos dias atuais. Ponto. E aqui a gente segue. Nós podemos confrontar isso? Ora, vamos para a palavra. Se biblicamente temos argumentos para confrontar tal ideia, que eles sejam apresentados. Então veja, a palavra de Deus diz que durante o milênio os 12 se assentarão sobre tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Seria isso uma figura de linguagem? Seria isso apenas uma alegoria? Seria aqui apenas uma simbologia? Ou de fato estamos falando de algo literal que se dará no milênio? Quem tem entendimento, que entenda. Então veja, os seus nomes também estarão registrados nos 12 fundamentos da cidade santa. Apocalipse capítulo 21, versículos 12 ao 14. Logo, o colégio apostólico foi formado por um grupo limitado, sim, de discípulos, não havendo agora, portanto, uma sucessão apostólica. Então, será que existem apóstolos fora dos 12? Ora, a carta de Paulo aos Efésios apresenta a vigência do dom ministerial de apóstolo. Isso é inegável. E o teólogo Stanley Orton informa-nos que o Novo Testamento indica que havia também outros apóstolos que também haviam sido dados como dons à igreja. Entre eles se achavam, por exemplo, Paulo, do qual estamos falando, também Barnabé, o filho da consolação, bem como também os parentes do apóstolo Paulo, Andrônico e Júnias, como lemos em Romanos capítulo 16, versículo 7. Ao longo de todo o Novo Testamento e no primeiro século da igreja cristã, o termo apóstolo recebeu um significado um pouco mais amplo de um dom ministerial distribuído à igreja local, de acordo com uma prescrição do dicionário Vini. Então, o ministério apostólico atual, não há, aqui é bom já falar e colocar um ponto final, não há sucessão apostólica. Esta era uma doutrina formada pela igreja romana e, infelizmente, copiada por algumas igrejas ditas evangélicas que querem justamente justificar agora um poder como o poder papal, por exemplo, que ainda está em voga. O ministério dos 12 não se repete mais. O que há, e aqui a Bíblia corrobora esta verdade, o que há de fato aqui é um ministério de caráter apostólico. Atualmente, missionários enviados para evangelizar povos são dignos de serem reconhecidos como verdadeiros apóstolos de Cristo, porque estão comissionados, assim como o colégio apostólico fora comissionado. Então, homens como John Wesley, como William Carey, cognominado pai das missões modernas, outros nomes como Hudson Taylor, como Dwight Lyman Moody, Gunnar Wringen, Daniel Berg, aqueles que foram os pioneiros da Assembleia de Deus no Brasil, e o
conhecidíssimo irmão André, né, o brother Andrew, é um missionário famoso justamente por contrabandear Bíblias, né, de forma clandestina para os países comunistas no auge da Guerra Fria, cujo feito rendeu a ele o apelido de contrabandista de Deus, este que também foi fundador da missão Portas Abertas e outros tantos missionários que cumpriram, assim como esses citados, esta comissão proposta por Cristo, desbravadores que romperam fronteiras, que chegaram aos ribeirinhos, nos lugares mais ermos do Brasil e mundo afora, cidades, países, nações foram impactadas pela instrumentalidade desses homens, desses servos de Deus, homens que de fato entenderam a comissão dada por Cristo, que é ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, diferentemente daqueles que se sentam em uma tribuna e estão pregando vinde, 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 a ordem é ide. Se eu não posso ir fisicamente, eu estou indo através das mídias sociais, através deste canal do YouTube, eu tenho chegado onde fisicamente eu não tenho capacidade de chegar. É um meio de cumprir esta comissão dada biblicamente a mim e a você pela pessoa bendita de Jesus Cristo. Então, nos moldes do colégio dos 12, não existe mais apóstolo. O ministério apostólico não existe nesses moldes. Entretanto, o dom ministerial de apóstolo citado pelo apóstolo Paulo aos irmãos Efésios, no capítulo 4, versículo 11, está em plena vigência. Pastores experimentados, evangelistas e grandes missionários que desbravam os rincões do Brasil e do mundo afora, justamente podem ser chamados e considerados agora portadores deste dom apostolar. São pessoas que possuem e estão sobre ele este dom ministerial. São verdadeiros apóstolos da Igreja de Cristo nos dias de hoje. Que lição gloriosa, que lição que me alegra o coração. O meu coração está saltitando de alegria por poder compartilhar com você esta lição tão preciosa. Você ficou até aqui, quero agradecer a você, muito obrigado. Não saia sem antes se inscrever. Muitos dos irmãos que têm ascendido aos nossos conteúdos ainda não se inscreveram. Então faça isso, por favor, nos faça crescer nesta plataforma que é o YouTube e que possamos chegar nos rincões deste Brasil e chegamos também em outras nações através do seu compartilhamento. Então, que o Senhor possa abençoar a sua vida. Eu rogo ao Senhor que cubra a cada um que chegou até aqui de bênçãos, de vitórias, e que essa palavra possa ser melhor aplicada pelo teu Espírito aos corações. É o que eu peço ao Senhor, ó Deus, no nome santo de Jesus. Amém. Fique bem, fique em paz e até a próxima.